Pessoal, boa noite. Agora é o nosso boa noite oficial. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa jornada de número 2. É um prazer ter vocês aqui com a gente, que vocês se sintam acolhidos. Este é um espaço para que nós, tanto vocês quanto eu, a gente troque informações, troque aprendizagens e a gente saia mais fortalecido para a gente poder chegar na nossa sala de aula ou no núcleo, né? Essa temática tem bastante colegas que trabalham no núcleo, ou nos núcleos, ou na direção, nas equipes de pedagogia mais fortalecidos, tá, pessoal? Então, meu nome é Karina, eu sou de Foz do Iguaçu, sou professora de História e vou trabalhar com vocês agora a jornada de número 2, clima escolar, e nós vamos trabalhar a temática educação étnico-racial. Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês da nossa primeira reunião. Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, o nosso acolhimento hoje, que é a nossa reunião de número 1. Então, nossa temática é clima escolar e educar em direitos humanos. E o nosso subtema é educação étnico-racial. Nós vamos trabalhar com um tema muito sensível, do nosso país, da nossa sociedade. Então, nós vamos seguir aqui com o nosso roteiro. Aqui é aquele momento que a gente reforça que as câmeras abertas, elas ajudam a efetivar a nossa presença e a gente sugere que vocês fiquem, que vocês façam as atividades, o encontro pelo computador. Como nós estávamos, eu estava brincando agora há pouco com a Cleonice, antes de começar o encontro, é muito ruim, né, pessoal? Dependendo das ferramentas, é muito ruim, às vezes, a gente fazer as atividades pelo celular, tá bom? Então, câmera aberta, tô vendo que todo mundo aí tá com a câmera aberta. Parabéns, ó, tô gostando já dessa turma, viu? Vão ganhar coraçãozinho. E também, por gentileza, de preferência, tá, meus queridos? Usar o computador, tá bom? Para a gente fazer as atividades. Bom, nossa agenda de hoje, do nosso acolhimento. Acolhimento e check-in 10 minutos, integração 20 minutos, missão e valores do grupo de estudos e o manual do cursista 15 minutos. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Calendário da jornada e cronograma 10 minutos, certificação e frequência, atividades avaliativas, Classroom, 20 minutos, e para concluir, 5 minutos. Então, esta é a nossa agenda de hoje, do nosso primeiro encontro, que é o nosso acolhimento. Aqui nós vamos entender, pessoal, é como se fosse um mapa que nós vamos seguir. Tudo que nós iremos fazer nesse tempo em que nós estaremos junto aqui na jornada 2, tá? Os caminhos, né? Os conteúdos, os dias, as entregas das atividades. Isso é muito bom, porque isso nos ajuda a entender, a nos dar uma rotina e um caminho a seguir para que a gente possa nos organizar, não é mesmo? Porque todos nós aqui estamos fazendo uma formação continuada em serviço. E é importante a gente ter esse caminho a seguir para que a gente possa saber aí para quais são os próximos passos e também se adaptar à nossa rotina, né? Adaptar a formação à nossa rotina, tá? Faz com que ela se torne cada vez mais, como eu posso dizer, produtiva, sem estresse, uma coisa leve, algo que realmente faz parte da nossa formação continuada. Bom, qual que é o nosso objetivo, pessoal, neste primeiro encontro? É promover o acolhimento e a integração dos cursistas, apresentando a organização da jornada formativa e mobilizando o grupo para uma participação ativa, colaborativa
e significativa ao longo do percurso, como eu falei para vocês. Todo o roteiro, toda a formação é pensada também no sentido de que ela se torne significativa para nós e que ela de fato agregue para o nosso dia a dia da nossa escola, do nosso núcleo, enfim, da gestão da escola, tá bom? Ou então, às vezes a gente também encontra por aqui alguém que está na Fundepar, está em alguma outra instância aí que é ligada à CED, tá, pessoal? Bom, check-in. Como que os meus cursistas guerreiros da turma de segunda-feira, esse pessoal aqui tem cara daqueles bem organizados que já marca as coisas para segunda, já para fazer e já para ficar livre a semana toda. Então, como que os meus cursistas de segunda-feira estão chegando, tá? Então, pessoal, este é um espaço para você olhar para o que você espera desta jornada. O que faz sentido para você neste momento, tá? Então, agora, eu vou colocar um link aqui no chat para vocês. Eu quero pedir algo para vocês. Primeiro pedido da professora. Eu gostaria que vocês fizessem com calma, com bastante reflexão, respondessem essas perguntas, esse formulário, porque, gente, é a partir das respostas de vocês que a gente pode sempre estar melhorando o grupo de estudos, tá bom? Então, vocês terão aí 10 minutinhos para responder o Forms, tá? Qualquer coisa, me chamem aqui. Tudo bem, Analice? Seja bem-vinda, boa noite, tá? Vai fazendo a formação, tá? Se infelizmente faltar luz, a gente entende, tá? Eu coloquei um chat, eu coloquei um link, ó, tô colocando de novo aqui, é um check-in para que vocês respondam com calma o que vocês esperam desta jornada, tá? Gente, as contribuições de vocês são muito importantes, tá? Prof. Karina, eu vou ter que ir na minha vizinha, porque eu estou com quase pouca carga aqui, eu não sei o que aconteceu. Na minha, deu pane, estou sem luz, e daí eu consegui acessar a internet aqui, mas eu estou sem quase energia no computador, eu vou ter que ir lá. Então, eu vou Tá demorar um bom. pouquinho para fazer isso aí, tá? Tá, tudo bem. Você pode depois ir fazendo ao longo do encontro, tá? Ah, ok, então, obrigada. Imagina. Obrigada, Maria.
Coloquei o link. De nada. Então, pessoal, faltam mais 3 minutinhos, tá? Vou aguardar, porque tem colegas ainda fazendo. E aí a gente segue com a nossa formação. Bom, já se passou o tempo, tá, pessoal? Previsto na nossa agenda, mas os cursistas que não conseguiram fazer o que estão fazendo, fiquem à vontade para vocês terminarem, tá? Bom, tá. Vou encaminhar aqui o link novamente, só um pouquinho. Coloquei aqui, tá bom. Então segue, tá, Analice? Bom, pessoal, então agora nós vamos para o nosso momento, que é o acolhimento, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir o nosso Google Sala de Aula. Eu já estou com a nossa turma aberta. É bom esse momento, porque a gente vai fazer um acolhimento bem de ação, uma ação modelar nesse acolhimento. Por quê? Porque ele vai mostrar o nosso Google Sala de Aula, que é o nosso espaço virtual aqui de aprendizagem. E aí, nós vamos aproveitar também, pessoal, e vamos olhar a nomenclatura da nossa turma, ó, né? Que é clima escolar, educar em direitos humanos, né? NC Noite. Então, a nossa turma é a NC. Vocês vão precisar dessa nomenclatura para poder preencher aí os forms, né, de presença, enfim. Então, meus queridos, olha só, aqui no nosso mural, nós temos a postagem do nosso encontro de hoje, o link do Meet, os slides, né? O recadinho aqui. E também, descendo, nós temos o nosso fórum de apresentação. Então, o que que nós iremos fazer? Qual vai ser o nosso acolhimento, tá? Agora eu vou voltar para os slides, porque eu quero deixar os slides para poder auxiliá-los. Então, vamos lá. Vocês vão acessar o Classroom da sua turma, o Google Sala de Aula. Vocês vão até o mural e vão localizar o fórum de apresentação.
E aí, gente, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos reconhecer como grupo. No fórum do Google Sala de Aula, você vai compartilhar, você vai fazer a sua apresentação. E nessa apresentação, pessoal, nós precisamos que tenham quatro informações, tá? Seu nome e local de atuação, as séries, níveis em que atua, por exemplo, quem não está em sala de aula pode falar o setor do núcleo que atua, o que te trouxe para esta jornada e o que você espera desta jornada. Então, nós teremos 5 minutos para fazer isso, tá bom? Então, todo mundo aí abre seu Google Sala de Aula e vai até o fórum de apresentação e faça sua apresentação, por gentileza. Pode falar, Zilda. Prof, eu fiz hoje à tarde, mas não aparece lá. Ah, tá aparecendo sim, Zilda. Vai lá, Oh, clica nos 3 comentários para a turma, aparece o seu, tá? tá bom, obrigada. De nada. Professora, é no fórum de apresentação que é para fazer isso? Isso, lá no mural do Google Sala de Aula, tá? No Ele tá mural. logo embaixo, isso, ele tá logo embaixo ali do nosso, do chamamento, da postagem da aula de hoje. Vou compartilhar ali com vocês de novo, só um pouquinho. Por favor, obrigada. Ó, de nada, Áurea. Áurea, eu te conheço, Áurea. Você foi minha cursista na jornada anterior. Foi, professora, eu fui rapidinho para pegar de novo. Bem-vinda, que bom. Quando eu vi ali a fotinha, eu falei, ah, eu conheço essa fotinha. Te Então, incomodei vamos lá. bastante. Imagina, que incomodou nada. Então, ó, Áurea, aqui é o nosso Google Sala de Aula, tá? Turma da Tá, noite. Aqui, ó, você desce, você vai no mural, aqui, ó, perdão, desce o mural e vai no fórum de apresentação. E é aqui que você vai responder, ó, você vai se apresentar. Você coloca adicionar um comentário para a turma aqui, ó, você clica e aí você faz a sua apresentação, tá bom? tá, obrigada. Então, vou voltar lá, tá? Para as orientações, gente, para vocês verem mais ou menos o que vocês têm que colocar no fórum de apresentação, tá?
Oi, prof. Oi? Onde que vai mesmo para ver o meu? Porque para mim não aparece o meu. Tá, então vamos lá de novo. Ó, compartilhando aqui com vocês. Sim, Hum, então, olha só. Aqui, ó, tem o fórum, né? Então, aqui é a postagem, aqui é o fórum. Aí tem aqui embaixo, ó, Zilda, cinco comentários para a turma. Por quê? Porque cada um de vocês vão clicando aqui, ó, para deixar um comentário para a turma de vocês, né? Aí, clicando aqui, nós temos a Maria de Fátima, que fez a apresentação dela hoje às 13h21. Você, ó, logo abaixo, que fez sua apresentação às 16h13. E o Celso às 18h55. E aí segue o Celso, a Márcia e os demais, ó. Eles estão fazendo agora, durante o nosso encontro, tá? Então, vai aqui, ó, clica nesse azulzinho aqui, embaixo da orientação do fórum que você encontra, tá? beleza, prof. Obrigada. De nada. Professora, Oi. já foi feito grupo no WhatsApp ou não? Olha, não, até anotei aqui no meu papelzinho para conversar com vocês lá no final, quando a gente for fazer falar sobre os dias da semana que a gente tem aula, aí eu vou perguntar a vocês se vocês querem o grupo, tá? Daí nós vamos fazer tudo certinho para a Tá gente bom. poder conversar, Tá bom, obrigada. tá bom? De nada, mas ótima pergunta, que daí a gente já vai se organizando. Do outro grupo, então eu posso sair, porque esse vai ser um outro grupo. Isso, pode sair. Então, pessoal, vou deixar mais alguns minutinhos, tá? Para a construção ali do relato de vocês, né? Na apresentação do fórum, e aí a gente passa para o segundo momento, tá? Mais uns 3 minutinhos, aí a gente dá prosseguimento.
Bom, pessoal, então nós tivemos um tempo bom, um tempo assim adequado, tá? Para vocês fazerem a apresentação. Então, agora eu vou pedir o seguinte: agora a gente agora a gente vai fazer o seguinte: nós olhamos para nós, vocês falaram de vocês, o que vocês esperam da jornada, o que trouxeram vocês para esta jornada, da onde vocês são. Mas agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pedir, vou deixar aqui em aberto, tá? Gente, eu vou ser professora, viu? Eu estou em sala de aula. Eu vou deixar em aberto para algum colega falar. Se vocês começarem a brigar para falar, querer todo mundo falar ao mesmo tempo, eu vou escolher. Então, assim, eu vou solicitar que alguns colegas falem, tá? Mas vocês não vão falar de vocês. O que que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma apresentação de um colega e vocês vão compartilhar algo, tá? Prof, pode ser um colega conhecido? Pode, pessoal, pode ser alguém que você conheça, pode ser alguém que você não conheça, fiquem à vontade, tá? E vocês vão falar aqui para nós algo que que vocês observaram, que chamou a atenção de vocês. Então, eu vou solicitar 4 cursistas, 2 cursistas feminino, né, 2 cursistas femininas e 2 masculinos, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês escolherem ali, olhar e darem uma olhada no nosso mural e ver ali o que chamou a atenção de vocês do colega. Não consegue editar? Eu acho que você consegue excluir e fazer de novo. Agora, editar, eu acredito que não. Deixa eu só ver aqui se você consegue. Infelizmente, só consegue excluir, tá? Pessoal, quem gostaria de falar? Não briguem, tá igual na sala, hein? Todo mundo querendo falar. A Márcia Aparecida levantou a mão. Márcia, você já conseguiu observar um colega, algo que te chamou a atenção? Então, Sim. gente, primeiro será a Márcia, depois eu vou pedir mais 3, tá bom? Uhum. Vamos lá, Márcia. Primeiramente, boa noite, colegas, professora. O que me chamou a atenção aqui foi a Maiara Thaís Sechelli. Ela me chamou a atenção para a questão que ela leciona no colégio indígena, Cuaá, não sei o nome. Me chamou a atenção para saber se esse colégio ele só tem alunos indígenas, como que é? Eu achei isso interessante, porque eu não sei que tipo de clientela que é. Posso falar, prof? Pode, fica à vontade. Oi, tudo bem? Meu nome é Maiara. Sim, esse colégio que eu atuo só pode ter indígenas, então só temos alunos indígenas. Tá? É 2 aldeias que estudam na minha escola. Uhum. 2 aldeias perto. E até acho que a nossa tutora está nesse curso comigo. A Gessele, eu acho. Gessele, acho que Sim, eu tô sim. Ela é nossa Nossa, que mundo pequeno. Pessoal, mais alguém? Senão eu vou escolher, hein? Quem aí gostaria de falar o que chamou atenção na apresentação do colega? Muito boa observação da nossa colega que abriu agora. Vai lá, Celso. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Professora, os 2 masculinos, a professora contou a lista de chamada antes? Não. Porque só tem você, Celso. Tem 2. Sério? Então, me chamou a atenção isso. Eu vi ali que só mulheres estavam se apresentando, eu entrei na lista. Se eu não contei errado, somos ampla minoria. E me chamou a atenção a professora, deixa eu só voltar a ver o nome dela aqui. Acho que Griselde, o nome dela, trabalha com educação integral. Então, é um modelo que
eu gostaria ainda de ter oportunidade de estar trabalhando. Já tive contato, mas não, como docente, eu não trabalhei efetivamente. Então, no caso dela, saber se esse integral é aquele integral total, que todas as turmas são integrais, ou se tem turmas integrais e não integrais. Então, é assim, uma mesma escola pode ter o integral no fundamental, ou só o integral no médio, ou pode ser total integral. Também temos escolas integral parceira, como eu estava conversando com a Karina antes, e também temos as escolas cívico-militares, que são também, atualmente, algumas passaram a ser integral, cívico-militar integral. Então, daí ele adota o programa das duas. Então, assim, a integral é maravilhosa. Quando eu entrei trabalhar com a minha colega, eu levei um susto, porque é totalmente diferente. O aluno é protagonista, né? É a centralidade do modelo. Então, assim, a cada ano que o aluno atinge na escola, ele muda, ele tem um crescimento, assim, intelectual maravilhoso, né? Então, assim, sou apaixonada pela educação em tempo integral. Eles conseguem ter autonomia para as decisões deles, autonomia em sala de aula, então é maravilhoso. Tem alguém aqui que trabalha com educação em tempo integral? No nosso grupo? Aqui. A Maria de Fátima, sim. Acho que ela levantou a mãozinha. Olha que interessante, pessoal, que eu sempre falo, sabe? Nada é por acaso, né? Eu e a Griselde, antes de começar a gravação, eu falei para ela que eu tenho um interesse também, Celso. Eu tenho, assim, uma vontade muito grande de trabalhar em uma escola integral. Eu tenho muita curiosidade, tenho muita vontade. Eu já apliquei um projeto em uma escola integral aqui em Foz do Iguaçu, um projeto desenvolvido pelo Itaipu Parktec, um parque tecnológico que fica dentro de Itaipu, e realmente eu gostei muito da proposta. Gostei muito do perfil dos estudantes e também tenho muita vontade de trabalhar. E, assim, Mas que são 45 horas semanais, 9 horas diárias. Então, são 5 aulas de manhã e 4 aulas após o almoço. O núcleo de Ponta Grossa, nós só temos o integral de 45 horas, mas existe o integral de 35 horas, que daí são 2 dias inteiros. 2 dias inteiros e todas as manhãs. esse eu não conhecia. Uhum. Aqui em Foz a gente só tem um integral de 45 horas. E agora as agrícolas, Celso, também passaram a ser do programa Paraná Integral, as agrícolas. Ai, verdade, verdade. Bom, Maria, você quer falar, meu bem? Acho que você iniciou falando, né, ou não? Ou foi outra prof? No anterior a gente falava o tempo todo. Esse não. Não, mas eu queria falar que também para o Celso, o meu integral para o fundamental é 45 e o médio eles saem às 2h30, das 7h20 às 2h30, legal. para eles poderem fazer estágios. Então, Legal, o Maria de médio é profissionalizante? Não, não é. Só que tem uma carga horária reduzida. 35 horas que você falou, né? O fundamental é 45 e o médio é menos. Isso. Uhum. Maria de Professora, Fátima, minha você escola vai ter uma reforma. Vamos ter lâmpadas agora, entendeu? Então, o quê? Hã? O que vai ter a tua escola? Lâmpada. Lembra que eu não tinha lâmpada na aula para sala? Então, eu lembrei, você também foi minha aluna na Jornada 1, quando você começou a falar. Ai, bem-vinda, verdade. Que bom, Maria de Fátima. Teremos uma reforma. Você não falou da apresentação agora, né? Poderia pegar você, pode ser? Para alguma coisa que você observou em algum colega? Pode ser. Então, vamos lá.
Só um minutinho. Cadê aqui? Fica à vontade. Tá. E aí, o nosso outro moço aqui da turma já vai se preparando, tá, Osmar? Que você vai fechar nossas apresentações. Eu vou falar da Zilda, porque ela leciona no... Não está aberto? Está aberto. No Colégio Militar, né? Que também me chama muita atenção. Né? Releciona não, ela é readaptada, mas essa questão do Colégio Militar me chama muita atenção também, que a gente escuta muitas coisas, né? E alguns têm elogio, outros não, que acontece em todo lugar. Mas me chama atenção o Colégio Militar. Oi, colegas. Interessante. Isso. Pode falar, Zilda. Então, eu sou do núcleo de Toledo, trabalho no município de Toledo. Estou nesse colégio, né, que é o Colégio Cívico Militar, desde 2007, e tem 5 anos que ele se transformou em cívico militar. Então, o cívico militar, na verdade, eu não peguei a parte da sala de aula, porque eu fui readaptada em 2021. Então, eu já peguei mais a parte ali onde eu auxilio, né, os professores no que eu posso. Mas a escola cívico-militar, para minha comunidade, ela veio porque a comunidade votou a favor, porque os professores todos votaram não, mas como a comunidade votou sim, então foi implementado. Teve um pouquinho de receio dos professores em aceitar a escola cívico-militar. Como eu já estou lá há muito tempo, eu percebi um pouquinho assim, de diferença, porque a gente tinha os militares, né? A gente tem 4 militares, tem um diretor militar e 3 monitores que são militares aposentados, né? Então, eles ajudam na questão de disciplina, né? A parte pedagógica fica com as pedagogas, tem uma diretora também, que é a diretora pedagógica, né? Que pode ser um professor, mas o diretor militar, ele tem que ser um militar aposentado. E, assim, o que a gente pôde perceber, que no início os alunos tinham um pouquinho de receio, assim, eles tinham um pouquinho de... Não era nem respeito, acho que era medo mesmo dos militares, mas com o passar do tempo eles começaram a não respeitar tanto. Então eu percebo, assim, que às vezes eles têm um respeito maior pelas pedagogas, pelos professores, do que pelos próprios militares. E são 12 aulas por dia, né, são 6 aulas de manhã, 6 aulas à tarde. No início da aula, tanto de manhã como à tarde, é feita a formatura, onde todo mundo se coloca em posição de sentido, canta o hino nacional. Eles também trabalham a questão de posição de sentido com os alunos, e também aumentou, acho que 2 disciplinas, cidadania e civismo, e tem mais uma outra matéria que é específico do cívico-militar. Tem uma diferença, sim, eu percebi bastante diferença, mas em questão de comportamento de aluno, não vi tanta diferença, não. Porque eu percebo, assim, que eles respeitam mais os professores e pedagogos do que os próprios militares. Os militares, eles foram colocados na escola, mas eles não tiveram uma preparação pedagógica. Então, eles vieram com o conhecimento que eles têm de rua, de trabalhar com bandido, mas não aquele trato com o aluno, né? Que nós, professores, a gente tem uma maneira diferente de lidar com o aluno, né? E eu percebi que esses militares, eles tinham essa deficiência, eles não tinham todo esse preparo. Muito bem, obrigada, Zilda. Então, agora, para fechar, eu vou chamar o Osmar. Osmar, qual apresentação de colega te chamou a atenção? Boa noite a todos. Boa noite. Chamou a atenção aí foi a Rosana Nunes, né, que ela é formada em História, né, fez especialização em Educação Especial e hoje ela trabalha 2 padrões na Educação Especial no PAEI. E eu queria saber como ela se sente aí trabalhando praticamente 40 horas no PAEI, que não é uns alunos muito fáceis. Olá, então, nem eu esperava que ia tomar esse rumo, né? Quando eu fiz a especialização em Educação Especial, foi bem na época que saiu o concurso para Educação Especial, daí eu tenho um de 2005 e um de 2009. E sempre atuei com sala de recurso, um bom tempo, era 2 salas de recurso. E agora está com
2 anos que eu estou como professora para EE também, que daí apareceu o aluno no colégio, né? E a gente tinha que pegar. Quem tem a educação especial tem que pegar essa área. Eu acho diferente, sabe? Porque a aluna que eu estou acompanhando, ela é autista, mas ela é nível 1, ela consegue produzir as coisas, ela consegue copiar, e é mais dificuldade nas avaliações, em trabalhos, na hora de fazer o exercício ali, mas ela consegue, a mãe, a família é muito presente, então tá bom. Eu vejo umas colegas que estão com alguns ali nível 2 que tá complicado. Eu sei porque a minha esposa, ela também trabalha com PAEE, e assim, é muito desgastante, né? E eu falo, meu Deus, você com 2 padrões, e ela trabalha só meio período, e no outro meio período dá aula de matemática. Mas é desgastante demais o PAEE. Isso. Eu saí de boa esse ano, o ano passado também, é o 2º ano já que eu estou acompanhando a mesma aluna, então, por ela acompanhar, assim, dentro das possibilidades dela, sabe? Mas nós temos alunos mais comprometidos aqui, que os professores estão encontrando bastante dificuldade também. E na sala de recursos, daí é atendido em cronograma, né? Daí são menos alunos, mas também são os que apresentam mais dificuldade, né? A gente vai levando, já estou com 29 anos na educação, então já domina. Obrigada, Rosana. Os desafios, né? A gente tem vários desafios hoje na nossa sala de aula. Então, um deles também é a gente atender esses alunos com necessidades especiais, né? Que são neuroatípicos, que nós também estamos aprendendo a lidar com eles, né, pessoal? Bem legal, gente. Parabéns, muito obrigada. Eu vejo que cada um aqui trouxe elementos aí que contribuíram bastante e enriqueceram a nossa turma. É uma pena que eu não posso deixar livre para que todos falem, porque senão a gente não consegue terminar a nossa formação. Mas fiquem à vontade, tá? No momento que vocês quiserem falar, levantem a mão, eu paro aqui a exposição e vocês fiquem muito à vontade para falar. E vocês vão ter muita oportunidade também, muitas oportunidades, para a gente conversar aí nos outros encontros, tá bom, pessoal? Muito obrigada, gostei bastante do acolhimento, uma turma bem heterogênea, e eu tenho certeza que a gente vai poder aí contribuir um com os outros aí durante a nossa jornada. Bom, então, pessoal, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma retomada, né? Eu vejo aqui, acredito. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida, tá? Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, já tem contato com o GE. Quem está fazendo o grupo de estudos formadores em ação pela primeira vez? Tem alguém? Não, né? Então, aqui todo mundo já está bem familiarizado com a nossa formação continuada em serviço, mas a gente sempre faz aquele papel, pessoal, que é muito nosso em sala de aula. A retomada, né? Voltar, relembrar, que isso é muito da gente mesmo, do processo de aprendizagem. Então, retomando aqui a missão e valores do grupo de estudos. Nosso grupo se fortalece quando há escuta, respeito e troca verdadeira. No GE, aprender com o outro é também exercitar empatia, compreender diferentes realidades, acolher ideias e construir soluções coletivas. Nossa missão: melhoria da aprendizagem do estudante por meio da valorização dos saberes e troca de experiências. E nossos valores: formação entre pares, construção colaborativa e valorização da nossa prática em sala de aula, na equipe pedagógica, na gestão da escola e também, né, na atuação dos técnicos ali nos núcleos, que vocês são a ponte, né, pessoal? Os técnicos entre a SEED, a nossa mantenedora, e a nossa sala de aula, né, a nossa escola. Então, esta é a nossa missão e estes são os nossos valores. E alguém, agora também, se alguém quiser falar, pessoal, quais outros valores vocês gostariam de fortalecer? Né? O que que vocês, assim, se alguém quiser contribuir, tem mais algum outro valor que a gente não trabalhou aqui, que a gente não trouxe, vocês falar, Karina?
Esse valor é importante? Fiquem à vontade, tá? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa. Então, vamos seguir, tá bom? Bom, agora, pessoal, nós vamos dar uma rápida olhada aqui no manual do cursista, tá? Mas eu pensei em fazer diferente. O que que eu pensei em fazer? Como nós já somos dos formadores, eu também, né, sou, além de ser professora formadora, estou aqui junto com vocês, eu também sou cursista. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui se alguém tem alguma dúvida em relação ao manual, para a gente poder já ir direto na dúvida, tá? Então, isso que eu queria perguntar. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação ao nosso manual, em relação a algum aspecto da nossa formação, que, Karina, mesmo na jornada passada, não consegui entender de jeito? Tem alguma dúvida? Para que a gente aproveitar agora esse momento, que é um momento de acolhimento, da gente nos conhecermos, para a gente poder tirar? Fiquem à vontade para perguntar. Então, aqui, meus queridos, ó, é a estrutura do grupo de estudos, que ela mantém a mesma desde que ele surgiu, 1h40, né? Eu até estive no Congresso dos Formadores em Ação, e é bom quando a gente vai para os congressos e a gente conversa com os tutores, né? Com os nossos tutores online. Até tem uma prof aqui que é de Toledo, a minha tutoria é de Toledo, e assim, são tutoras excelentes, bem presentes também em relação à nossa vida, nosso dia a dia aqui com vocês. Eu já até estou gostando de Toledo, gente, sem ter ido para Toledo, sabe? A gente vai conhecendo pessoas de Toledo e vai ficando simpático, vai gostando da cidade. Eu sou aqui de Foz, Toledo é próximo aqui. Então, eu acabei indo, né? O congresso é aqui em Foz do Iguaçu, e eu conheci as tutoras e também ouvi a fala do Rony Miranda, do secretário. Ele diz o seguinte, que essa formação, ele pensou nesse formato, pessoal, que é algo assim, não tem como a gente também pegar um momento online e fazer de uma forma muito teórica, muito aprofundada, né? Eles conseguiram dosar para que ficasse algo assim, que a gente conseguisse dar conta nessa 1h40, e também eles pensarem em 1h40 para que não ficasse muito cansativa a nossa formação. Porque, como vocês sabem, está na nossa LDB, a nossa formação continuada. Nós aqui todos temos contato, né, com várias profissões. O que me vem agora na cabeça são os médicos. Eu me lembro muito dos médicos, mas eu tenho certeza que outros, na verdade, todos os profissionais sempre estão fazendo cursos, né, gente? Cursos de aperfeiçoamento, e nós também, nós professores. Esses cursos de aperfeiçoamento, essa formação continuada, é prevista na nossa Lei Geral da Educação, a nossa LDB, né? Então, gente, no geral aqui, como ninguém levantou nenhuma dúvida, tá? Nós temos esta jornada 47 temas. Nós estamos num tema amplo, é o tema mais amplo que a gente tem do GE. E aí nós temos aqui alguns pontos, né? Que é a questão da presença, que é o que os cursistas mais perguntam, né? A questão da certificação. Mas isso nós também vamos abordar aqui nos slides agora, né? Seguindo para o final do nosso acolhimento de hoje, a gente também segue. O que a gente não estará abordado no slide, que eu vou aproveitar e vou falar com vocês, é esta parte aqui, tá? Que é a questão da nossa implementação. Então, pessoal, como nós temos um tema bem amplo, que nós temos pessoas em várias instâncias da CED, tá? Então, a implementação, ela fica diferente. Então, como assim, Karina? Para professores em sala de aula, quem está em sala de aula, a implementação deve ocorrer com os nossos estudantes, tá? Da rede pública. Para os nossos pedagogos, diretores ou diretores auxiliares, a implementação deve acontecer no nosso contexto de atuação, com os nossos estudantes, com os profissionais de educação, os professores, enfim.
E para os nossos cursistas que atuam no NRE, na SEED, né? Ou em unidades vinculadas, que aqui é o caso dos técnicos, a implementação deverá ser realizada com professores da rede estadual ou no próprio contexto de atuação, né? Ou aí ou no núcleo, né? Ou na instância da sede que você trabalha. Envolvendo o mínimo, né? Perdão, envolvendo um grupo de no mínimo 3 profissionais, tá, pessoal? Então, aqui é uma parte que às vezes traz muita dúvida, né? No decorrer da nossa jornada. E os demais, aqui do nosso manual do cursista, ele será abordado nos slides de apresentação aqui do nosso acolhimento, tá? Então, eu vou sair e vou fechar, ele estará lá na nossa biblioteca, mas se vocês lembrarem de alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Pode aí levantar a mão, isso não é atrapalhar. Fiquem bem à vontade, tá? Posso falar, Pro? Pode falar, Zilda. Desculpa, eu não vi sua mão levantada. Então, prof, na verdade é assim, ó, eu tenho uma colocação para fazer, acho que até um pouquinho um desabafo. Como eu sou professora readaptada, eu fui restringida, assim, de uma maneira, assim, que não tem tema que eu possa escolher, tanto que no primeiro curso que teve, primeiro GE agora no início do ano, a minha inscrição foi cancelada, porque eu fiz em uma que eu achei que eu podia fazer e não podia. Então, a única que aparece, assim, para professores readaptados é clima escolar, porque eu sempre fiz, desde 2020, só que eu fazia heads, eu adorava fazer os heads, adorava fazer inteligência artificial, sempre fiz esses cursos, e agora foi tirado porque foi colocado dentro dos outros cursos, né? E também daí o que eu posso fazer, como eu sou de língua inglesa, eu posso fazer a conversação. Só que eu já estou fora da sala de aula por nódulos nas cordas vocais, então eu não posso falar muito. Então eu não quis fazer a conversação em inglês por causa disso. Então eu fui bem restringida, assim. Na verdade, o que me sobrou foi clima escolar. Eu não posso fazer da minha disciplina, eu não posso fazer nenhuma outra. Só que ali na implementação não aparece como que eu posso implementar. Porque eu não tenho turma, eu não tenho público-alvo, e também não posso ir para a sala de aula, porque eu já fui tirada da sala de aula, porque eu não posso dar aula. Olha, Zilda, esse ano é o meu primeiro ano como professora formadora, e na primeira jornada, os meus professores readaptados, eles escolheram uma sala de aula, fizeram com um estudante da rede pública, sabe? E junto com o professor daquela aula. Então, vamos supor, Zilda, você vai lá e escolhe um professor que você tem afinidade, que você tem abertura. Vamos supor que você é a professora de língua portuguesa. Então, você pode escolher essa turma e desenvolver ali uma implementação, tá? Então, todos os meus professores readaptados que eu tive na primeira jornada, eles fizeram essa implementação com os alunos das escolas onde eles trabalham. Então, é um momento ali, não é muito longo, geralmente é uma aula, duas. Eu acredito que não vai prejudicar, né, o seu problema de saúde, né? Você pode também fazer algo assim para que você não precise estar falando muito, tá? A gente vai conversando e vai tendo ideias aí durante a jornada para te ajudar. Pode ser? Porque assim, prof, sempre a minha dificuldade foi a questão da implementação. Se você observar, a minha voz já está mudando. Só de eu ter falado aqui agora, a minha voz já vai sumindo. Então, eu não tenho condições de ir para a sala de aula. Eu já tentei fazer parceria com os professores, mas quando eu cheguei lá, acabou eu tendo que falar. Daí eu falei meia hora, a voz sumiu. Então, é assim, eu já fui tirada da sala de aula porque eu não posso dar aula. Daí como que eu vou implementar na sala de aula? Não, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Desculpa, você pode falar. Não, eu acho que a gente vai conversando durante, a gente vai achar uma maneira, né, de aplicar, né? Eu vou entrar em contato com as tutoras, tá? A gente tem reunião toda semana, a gente tem umas tutoras bem presentes, daí eu passo sua situação para elas e juntos nós vamos encontrar uma solução, tá? Beleza, prof, obrigada. Imagina. Fala, Osmar. Eu também sou readaptado. E essa dificuldade que a Zilda está vivendo, eu sempre vivi. Porém, nas formações que eu sempre fiz,
eu trabalho com aquilo que eu trabalho na sala de aula, aqui na escola, não na sala de aula, na escola. Né? Eu trabalho aqui na área de informática, então eu desenvolvo trabalho em cima da sala de informática ou com o professor que eu trabalho diretamente. Né? E às vezes aí com diretor e pedagogo, que eu faço muito esse meio de campo. Então, para a sala de aula eu acabo não indo, porque eu tenho o mesmo problema dela, então, praticamente, assim, meu trabalho é com o professor, ou alguma coisa voltada para a informática, que não vai necessitar lá um grande esforço físico, mas a gente acaba fazendo isso. Então, o problema é que toda a aplicação do readaptado vai ser sempre meio complicado. Tá? Não, mas foi muito bom você falar que você trouxe já ideias aí para a Zilda. Celso? Com relação às temáticas que a gente vai poder implementar em sala de aula, tem uma lista de conteúdos, temas. Eu lembro que na jornada anterior tinha uma lista, eu fiz saúde mental, das temáticas que a gente podia estar abordando. Tem alguma coisa nesse sentido? Olha só, Celso, com o passar do tempo a gente vai orientando vocês. Clima escolar ela tem uma outra dinâmica, tá? Na jornada anterior, para você ter uma ideia, não tinha algo pronto, sabe? Tinha assim várias sugestões, várias ideias de implementação, e nós deixamos vocês bem livres para que vocês escolhessem como vocês fizessem a implementação. Porque como a gente tem eu sei que saúde mental também, mas clima escolar, a gente tem uma gama muito diferente de professores, né? De funcionários, de cursistas, e também é um tema assim muito, assim como saúde mental. É um tema bem, como eu posso dizer, ele é bem abstrato ao mesmo tempo e ele é bem presente ao mesmo tempo na escola, mas a própria tutoria, tá? Que organiza o material, ela deixou livre. Então, nas próximas reuniões, Celso, eu já vou passar para vocês se nós vamos manter a proposta da jornada 1 ou a gente vai ter algo mais direcionado agora para esta jornada. Mas mesmo sendo livre, Celso, é assim, ó, é como se a gente. É mais ou menos parecido com saúde mental. Tem várias opções, só que assim, essas várias opções elas vão aparecendo durante as reuniões e você fica bem à vontade para escolher qual se adequa, qual se encaixa no seu perfil, na sua realidade, tá? Então a gente vai passando aí conforme as reuniões. Porém, a gente não sabe como é que fica agora nesta jornada, tá? Entendi. Mas assim que possível ter alguma base para a gente, porque para planejar as aulas, para poder fazer uma implementação mais qualitativa um pouquinho. Efetiva, perfeito. Fique tranquilo, tá? Assim que nós tivermos, a gente passa sim. Bom, pessoal, este aqui é o nosso calendário. A gente sempre, né, trabalha com os calendários aí nas jornadas. Então, nós estamos iniciando aqui na segunda semana de junho e nós teremos nossos encontros do segundo ao nono encontro e depois nós teremos o nosso merecido recesso escolar. E aí, quando nós retornamos, e aqui o Celso tem muita razão no que ele diz, porque basicamente a gente tem só agora, né, esse período de junho para pensar na implementação, porque quando a gente retornar, que é assim que voltar às aulas, a gente tem só mais 2 semanas e aí a gente tem as entregas das nossas atividades, né? Dia 14, entrega do RAF e dia 14, a entrega do RAF, vai ser o primeiro, e dia 21, a entrega do nosso caderno de implementação, tá? E daí, na última semana ali, de 24 a 28 de agosto, é a semana dos compartilhamentos. Então, a nossa formação, ela vai do dia 8, e no caso de vocês, até o dia 24 de agosto, tá, meus queridos? Alguma dúvida aqui neste calendário? Então, vamos seguir. Então, aqui, ó, aqui é o que nós iremos trabalhar de conteúdos na nossa formação. Então, vamos lá. Nós estamos na reunião de número 1, nosso acolhimento.
Aí nós vamos para a reunião de número 2, aprendizagem se faz com empatia e cooperação, e depois a gente entra no conteúdo da nossa temática. Letramento racial crítico, tentáculos do racismo, educação antirracista, educação quilombola, uma perspectiva afro-brasileira, mais uma parte do compartilhamento, e daí, por fim, na reunião 10, o nosso compartilhamento e o encerramento da nossa jornada, tá? Então, nós temos aqui o letramento dividido em 2 reuniões, os tentáculos do racismo dividido em 2 reuniões, educação antirracista em 2 reuniões, e depois educação quilombola, que reparte ali, a gente entra com a primeira parte do acolhimento. Perdão, pessoal, do compartilhamento, tá? Que é um grupo, né? Alguns cursistas apresentam nesta reunião e depois os outros finalizam ali na última reunião. Bom, certificação em frequência, lembra que eu falei para vocês, né? Tinha no manual, mas a gente ia abordar aqui também. Então, pessoal, para receber o certificado de conclusão, é necessário participar dos encontros síncronos, com presença ativa e câmera aberta, concluir todas as atividades no Google Sala de Aula, que nós temos 2, né? E alcançar a média mínima de 70 pontos nas atividades avaliativas. A nossa certificação, ela totaliza 40 horas, que elas são divididas como? Distribuídas de que maneira? 1h40 dos nossos encontros síncronos e também o restante, ela contempla essas atividades assíncronas, como o Celso falou, organizar a implementação, aplicar a implementação, né? Planejar, sistematizar. Então, isso também comporta aí as 40 horas do nosso certificado, tá, pessoal? Meus queridos, vocês sabem que não tem mais aquela questão de repor. Então, se precisar faltar, vocês são amparados por atestado, enfim, é justificado, tá? A falta, mas não tem como repor. E aí vamos nos falando, qualquer dificuldade, Karina, tô com dificuldade de fazer o formador, tô cansado, manda uma mensagem, às vezes o que a gente precisa ser ouvido, o Celso fez saúde mental, às vezes a escuta, o fato de você escutar, acolher o colega, você já recebe uma palavra de incentivo. Então, pessoal, contem aí comigo, tá? Pode falar, Celso. Na primeira jornada também não teve mais essa questão de poder fazer aula em outro turno, coisa assim, mas tinha um limite de faltas. Vai ter na segunda jornada, era 75% de frequência, né? Isso, você está bem lembrado. Porque no meu caso, que sou da educação física, na época que não podia ter falta nenhuma, eu perdi formadores porque bateu o horário de jogo meu com, tudo bem que à noite, mas à noite, se tiver uma eventualidade, eu vou ter que estar atendendo aluno às vezes. Então, eu pergunto, então vai continuar tendo a tolerância de faltar um encontro, por exemplo, sem ser reprovado no formador? Perfeito. Perfeita e ótima pergunta. Vocês podem faltar, gente, né? Vocês têm o direito, né, de faltar até 25%. Então, vocês terão que ter, no mínimo, 75% de frequência, como é em todas as instituições de ensino do nosso país, tá? Então, caso aconteça de vocês precisarem faltar, fiquem também tranquilos, né? Não precisa, nossa, Karina, eu tenho um compromisso, estou doente, tá? Mas assim, o que eu falei antes, gente, eu sei que eu também estou em sala de aula, tá? Hoje dei aula para o primeiro ano, a gente sabe que os nossos estudantes, né, eles estão, o dia a dia da escola está bem desafiador. Contem com a gente. Se sentiu cansado, desanimado, manda uma mensagem, troca né, compartilha, desabafa, porque eu vejo que a conversa, isso ajuda bastante, tá? E para a gente concluir a jornada, tá bom? Bom, pessoal, então olha só, nós teremos as nossas 2 atividades avaliativas, que é o nosso RAF, que vocês já conhecem, né? Acredito que agora nós teremos mais conhecimento dele, então será mais fácil, mais tranquilo realizar o RAF, ele vale 40 pontos, ele será entregue primeiro, no dia 14/8,
e o caderno de implementação dia 21. Isso é bom porque dá mais 2 semanas, né, para vocês, quando retornarem do recesso, para organizar ali a implementação de vocês, tá? E no final, pessoal, eu gosto muito de fazer isso, tanto o RAF quanto o caderno de implementação, vocês receberão um feedback, tá? As atividades são todas vistas, lidas, né? Avaliadas com muito cuidado, com muito carinho. Afinal de contas, somos todos colegas, somos professores. E ao final aí a gente dá um feedback para vocês, valorizando, né? Com o objetivo do quê? O intuito de valorizar o percurso, o seu percurso enquanto desenvolvimento, enquanto processo de aprendizagem, tá? E aí, gente, para finalizar aqui nosso encontro, né? A gente está chegando no final. Esse aqui nós temos o nosso Google Sala de Aula, tá? Ele é composto de 2 partes, o nosso Google Sala de Aula. Ele é composto do nosso mural, que tem o quê? O link das reuniões e gravações, os roteiros de cada encontro, os avisos e comunicados importantes, né? Eu vou colocar lá o link do grupo do WhatsApp, se vocês quiserem, porque tem cursista que não prefere o grupo. Fala, Karina, eu falo com você pelo Classroom, pelo e-mail, a gente tem muito grupo, mas de qualquer maneira eu vou colocar lá o link do grupo do WhatsApp para nossa turma, tá? E aí vocês podem entrar por lá. Pode falar, Celso. Desculpe, professora, mas é que Imagina, eu pode tenho o falar. hábito de ler as orientações e observei que o RAF mudou. São 6, agora, pelo que eu entendi ali que eu estava lendo, nós temos 6 RAFs, mas o que tiver a menor nota vai ser descartado. Entendi errado ou deram essa colher de chá dessa vez? Celso, você é o meu aluno, meu ajudante aqui, viu? Meu ajudante. Eu fui seguindo eu li os slides tudo e tenho realmente essa informação. E sabe quando você confia que vai ter ali o lembrete no slide? Só que isso não apareceu. Vou voltar lá. Perfeito. Bom, como o Celso bem lembrou, tá? E ótimo, parabéns por isso. Nós teremos esse trimestre, essa jornada, o nosso RAF mudou, tá? Como que era na jornada passada? Nós fizemos 5 RAFs e daí eles somaram a nota dos 5, né? Agora, pessoal, serão 6 RAFs e será somada somente a nota dos 5 maiores. Certinho? Isso, de uma certa forma, ajuda vocês no processo aí de notas, né? Eu sempre falo para os alunos: nota não nos define. Nota não define o Celso, não define o Osmar, não define a Zilda, mas a gente vive numa sociedade que a gente precisa de nota. Então, gente, desses 6 RAFs, tá? As 5 maiores notas que comporão ali a média aritmética de vocês. Certinho? Alguma dúvida? Então, quando eu abrir o Classroom lá, nós teremos ali, gente, os dias em que nossas reuniões em que nós faremos o RAF, tá? Bom, e aí nós temos o nosso Google Sala de Aula. Então, o mural, com o link das reuniões, os roteiros, os avisos, e a parte das atividades, que onde tem os nossos materiais de estudos, as nossas atividades avaliativas, tanto o RAF quanto o caderno de implementação, e também o fórum para dúvidas e trocas entre os participantes, tá? Então, gente, eu vou abrir aqui o Classroom de vocês, tá? Vamos entrar lá e vamos dar uma olhadinha, vamos conferir já aqui, né? Aproveitar que a gente está com esse momento de acolhimento. Então, olha só, aqui é o nosso mural. Então, tem hoje a orientação, o link da chamada, né? O material, depois amanhã eu já coloco a nossa gravação. Aqui nós temos o nosso fórum, as boas-vindas aqui que eu coloquei, a mensagem de boas-vindas aqui no início. E aí, nós vamos agora para a parte das atividades, que é aqui, ó. Então, nós entramos aqui na atividades. Olha, na atividades nós temos
o fórum de dúvidas, as atividades avaliativas, temos também a nossa biblioteca que eu vou abastecendo, tá? Irei abastecê-la aí conforme nós vamos passando pelos nossos encontros. Então, vamos para as nossas atividades avaliativas. Olha só, primeira delas, o RAF. Então, pessoal, como é que está organizado o nosso RAF desta jornada, tá? Nós teremos o nosso RAF. Deixa eu ver, vamos olhar aqui, ó. Olha só aqui. Deixa eu ver se ele fala que serão 6. Não, ó, durante a jornada serão disponibilizados. Isso, ó, está falando sim. Durante a jornada serão disponibilizados 6 formulários no portal RAF, compostos por 5 questões de múltipla escolha cada, relacionadas aos conteúdos abordados nas reuniões. Cada RAF valerá 40 pontos, sendo atribuído 0,8 para cada questão. Cada formulário aceitará o envio de apenas uma resposta. Ao final do processo avaliativo, será calculada a média aritmética das 5 maiores notas, tá? Então, a sexta nota menor ali, ela será excluída. Então, pessoal, observem sempre o @escola, mas isso aí eu vou lembrando vocês, tá? Vou lembrando vocês durante as nossas reuniões. Bom, então nós temos o nosso primeiro RAF na semana de 22/6, depois 29/6, 6/7, depois quando a gente retorna, 27/7, 3/8 e 10/8. Então, cursistas da turma de segunda, hoje a gente não tem RAF e semana que vem a gente não tem RAF também, tá? Então, só a partir do dia 22. E aqui, atividade avaliativa, é o nosso caderno de implementação. Então, ele também, pessoal, terá aquele link lá para vocês colarem, tá? Deixa eu voltar aqui. Ele terá o nosso link para vocês colarem, terá a parte da... Eu vou abrir ele aqui, pegar a outra guia. Ele continua da mesma forma que foi na primeira jornada, tá? Ó, a apresentação, onde vocês vão preencher ali com os dados de vocês, com as informações, aqui as orientações do caderno, aqui o registro na prática. Então, nós teremos também registro na prática a partir do dia 22/6, tá? Então, nós teremos registro na prática da reunião 3, da reunião 4, 5, 6, 7, 8. Assim como nós teremos 6 RAFs para fazer, nós teremos também 6 links na prática para colocar aqui no nosso caderno de implementação. Aí tem a parte do relato de implementação. Então, que é este aqui. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, deem uma olhada no caderno de vocês, ver se ele foi anexado certinho, ver se todo mundo tem o anexo aqui do caderno, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui também. Eu vou entrar nos estudantes, ó, ver instruções. Vamos aproveitar que a gente tem esse momento de... Então, ver instruções aqui. Aqui, trabalho dos estudantes, ó. Vamos ver se todo mundo tem o caderno de... Opa, Ângela Garcia, nenhum anexo atribuído. Vocês estão vendo como às vezes dá problema? Ó. Percebi, professora, agora, tentando abrir, não tem mesmo. Pois é. Eu vou entrar em contato já com eles, porque realmente... Então, assim, justamente para depois não deixar para o final, tá? Para que vocês todos tenham o caderno certinho. Então, Ângela, vou anotar aqui já. Tá, ok. Turma NC, o caderno não foi anexado, tá? Não foi atribuído o anexo. Então, aqui são os cadernos de vocês, tá, pessoal? Então, infelizmente, sou a Ângela, mas a gente resolve, tá, Ângela? Ok, fico no aguardo, Gente, professora. de nada, ok. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao nosso caderno de implementação?
Oi, prof. Oi, pode falar. Como eu fui excluída na jornada passada, tudo isso aqui para mim é novo, porque não tinha o ano passado, né? Não era, Não, mas eu vou aprendendo. olha, fique bem tranquila, tá? A gente está aqui para te ajudar, Zilda, e não é para ficar com vergonha de perguntar. Então, com certeza você vai se dar super bem, você vai ter ajuda minha, dos colegas, e vai dar tudo certo. Agora, aproveitando a sua fala, Zilda, outra coisa diferente também que nós temos, mais uma mudança que nós não tínhamos no ano passado e nós temos agora, são os temas transversais. Na jornada passada, nós tínhamos o tema transversal, que ele faz parte de todos os temas, desculpa, pessoal, de toda a temática, né, de todos os temas, que era cidadania digital, era e educação e cidadania digital e inteligência artificial. E agora, o nosso tema nós vamos exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Então, ao longo da jornada, o nosso tema gerador vai aparecer também de forma transversal, conectando discussões e atividades e fortalecendo práticas contextualizadas no dia a dia da escola. E aí, pessoal, a gente também pode usar o tema transversal para fazer a nossa implementação, tá? Então, o nosso tema transversal, nesta jornada, será empatia, será soft skills, aquelas habilidades internas que é inerentes ao do ser humano. Empatia, diálogo, resolução de conflitos e a cooperação, tá? A passada foi algo relacionado a uma habilidade digital. Também tinha aquela pegada de ser humano, que é a cidadania digital, usar as redes digitais de forma responsável, de forma respeitosa. E agora aqui nós vamos trabalhar mesmo mais habilidades internas. Bom, quando serão nossos encontros? Serão nas segundas-feiras, às 18h40. Onde serão nossos encontros, né? Aqui está o link do nosso Meet, da nossa sala de aula. Aqui é o meu nome, tá, pessoal? Opa, em vez de colocar o e-mail, coloquei meu nome. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, deixa eu já consertar para vocês. E o meu nome é Karina Mendes Reis, tá, gente? E o meu e-mail é o @escola, está aqui para que vocês vejam qualquer coisa, nos falamos. Pode mandar mensagem, tá? A gente responde. Então, este aqui é o meu @escola, para a gente se falando. Então, vamos lá. Pessoal, este curso aqui, ele estava com as inscrições abertas. Olha só, ele ainda está. Eu achei que ele tinha fechado. E inscrições de 8/6 a 28/8. Na verdade, eles ampliaram o período de inscrição. Ele estava para terminar antes de começar a nossa jornada. Então, gente, isso aqui é bem importante, tá? Ainda mais que agora a gente tem o ECA digital. Então, olha, eu sei, Karina, você está me trazendo mais curso, dona Karina. Pessoal, isso é importante. Hoje mesmo, eu conversando com meus estudantes aqui, que eu quero levá-los no Ecomuseu. Pode levar celular, prof? Falei, não, não pode usar celular aqui na escola. Como é que você vai tirar foto? Olha a habilidade deles. Como é que você vai tirar foto da gente no passeio? Eu falei, ô lindezas, agora a gente não pode mais tirar foto de vocês por conta do ECA digital. Então, pessoal, se alguém quiser, tá? Tiver aí tempo, né? Não sei como é que tá a correria de vocês aí. Então, vocês podem se inscrever. Esse curso aqui é bem bom, tá, gente? É realizado pela SaferNet. Eu tive contato com eles no Congresso dos Formadores em Ação. É uma organização muito séria, tá? Cuida bastante da questão da saúde mental, cuida inclusive da nossa segurança enquanto professores. Isso aqui para quem tem filho pequeno, pessoal, para quem tem filhos aí que estão utilizando a internet, não só para os alunos de vocês, vale muito a pena, tá? Então as inscrições é até nossa
Nossa, gente, eu tô achando que essas inscrições de 8/6 a 28/8 é todo o nosso período de formação. Eu vou só verificar com eles. Talvez eles abriram justamente, deixaram esse tema bem grande, e assim, você vai estudando de acordo com o seu ritmo, tá? Então, talvez eles abriram, pessoal, justamente para não sobrecarregar vocês, tá? Que vocês tenham jornada, vocês têm implementação, e aí a hora que vocês acharem, se sentirem que dá para fazer o curso, vocês podem fazer. Pessoal, vale a pena, tá? Ainda mais que nós estamos passando aí pelo nosso ECA Digital, nós temos as nossas implementações, tá bom? Vamos dar todas as orientações para vocês. Vale muito a pena. Alguém tem alguma dúvida? A gente gostaria de fazer alguma colocação? O prof, você poderia Pode colocar falar. esse link no chat? Eu gostaria de me inscrever. Sim, vou colocar já. Muito obrigada. De nada. Então, eu tive contato com ele, gente. Eu realmente também, assim, aprendi o pouco que eu, né, foi uma palestra que nós tivemos lá no congresso e pela palestra eu já consegui, assim, aprender muita coisa e perceber muita coisa, né? Porque esse ambiente digital para nós, ele ainda é muito novo. Pode falar, Celso. Era mais ou menos sobre isso que eu ia perguntar. Se da mesma forma que hoje foi feito esse trabalho bem interessante de apresentação de como vai ser o processo, de uma hora tirar um tempo para a professora passar para a gente como que ficou essa questão do tirar foto, não tirar foto, filma, não filma, que agora é totalmente, pelo que eu entendi, é totalmente proibido qualquer professor bater foto. Inclusive, por exemplo, eu nos jogos não dá nem para tirar foto do meu aluno que ganha medalha. Sim. Então, de deixar isso bem claro, porque a gente ainda percebe nas escolas, assim, aquela questão, dá uma aula legal, registra, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. E isso, eu acho que carece até de uma informação maior, de repente, será uma coisa um pouco mais contundente, mas para orientando a gente, para a gente chegar para nossas equipes e passar para os alunos mesmo, ter uma base sólida, assim, para passar para eles. Perfeito. Vamos passar sim, Celso, tá? Será passado para vocês. E, gente, é algo que impacta todos nós. Todos nós. Como o Celso falou também, eu sou professora, né? Não falei acabei de falar que eu vou levá-los ao Museu de Itaipu, uma atividade do IFA, que eu sou professora de IFA, e os alunos também acostumaram, e a gente também tira foto no ônibus, posta no Insta da escola, então a gente vai passar essas orientações sim, fique tranquilos, tá? Porque é algo novo e a gente precisa se adaptar e agir de acordo com a lei. Bom, então, pessoal, quando vocês puderem, tá? Eu acho que eu vou deixar esse link também lá no nosso mural, então, para vocês, quando vocês puderem aí. E aquilo que eu falei para vocês, tá, gente? Quem tem filho pequeno é muito bom fazer esse curso, tá? Orientar aí. Eu tive um pouco de sorte, o meu, quando ele já era mais grandinho, que é, universalizou essa questão aí da internet, das redes sociais, até os seus 11, 12 anos, acho que não tinha nem Facebook. Facebook surgiu quando ele tinha 11, 12 anos, então eu tive um pouco de sorte nesse sentido. Mas quem tem criança pequena em idade escolar, tá, pessoal? Alunos aí, filhos, alunos, é bom a gente agregar aí conhecimento. Bom, aqui aquele slide, gente, do Acontece na Escola, tá? Então, toda vez que tiver alguma data importante aí que pegue toda a rede estadual do Paraná, a gente vai trazer aqui para vocês, né? Trazendo sempre para a gente poder estar lembrando e compartilhando aí. Tem a Prova Paraná, tem outros, tem a questão do Prova Paraná Mais, né? Enfim, tem várias datas aí, várias ações que nós vamos fazer. Inclusive, tem uma ação também agora, gente, da identificação racial, tá? Que isso é muito importante. Vocês estão com uma temática muito sensível, gente. Nós estamos com uma temática muito sensível. Falar de educação étnico-racial no nosso país é algo muito sensível. A gente vai tratar uma ferida que ainda não cicatrizou, é uma ferida que precisa ser tratada, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser conversado, é algo que precisa ser compreendido,
para a gente poder promover conseguir ter, pessoal, uma sociedade menos desigual, menos racista, né? Nós vamos passar agora por um momento de Copa do Mundo. A gente tem um jogador da nossa seleção, que é o Vini Júnior, que constantemente é alvo, né, de racismo, né, nos seus jogos. Então, esse tema, ele é muito importante para nós. Pessoal, estamos muito felizes em iniciar uma nova jornada com vocês. Sozinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer tanto. E nos encontramos na próxima semana para seguir construindo juntos. E chegamos aqui ao final do nosso primeiro encontro, tá? E eu vou deixar aqui, pessoal, esses minutinhos restantes, né, para que se alguém quiser falar alguma coisa, falar o que está esperando do formato do GE, ou tirar alguma dúvida, tá? Maria, hoje não tem. Como é que eu vou fazer a chamada de vocês? Deixa eu ver, gente, se já saiu no RCO a turminha de vocês. Bem lembrado. Vai ter Eu foto? dei aula. Oi? Vai ter foto? Vamos tirar foto. Eu, gente, não tiro muito foto, tá? Os cursistas que ficam me cobrando. Olha, gente, tem o RCO. Eu vou aproveitar, então, já que a gente tem tempo, vou fazer a chamada. Vamos lá. Que daí eu já vou conhecendo o nome de vocês. Aí depois a gente faz a foto. Analice, Estou aqui. Ângela, Aqui. Áurea, Aqui. Carla, Cássia, Presente. Oi. perfeito. Celso, Aqui. Leonice, Presente. Gessele, Aqui. Griselde, Presente. Luísa, Presente. Márcia Regina, Presente. Márcia Aparecida, Presente. Maria de Fátima, Presente. Maiara, Presente. Osmar, Presente. Rosana Nunes, Presente. Simone, Sueli, Presente, estou aqui. Tamires, Zilda. Presente. Muito bem. Então, agora, pessoal, eu vou tirar aqui o slide e eu vou pedir para vocês passarem perfume, que nós vamos fazer o nosso print da turma de segunda-feira. Vamos lá, pessoal. X. Vamos lá, Márcia. Vamos dar um sorriso aí, dona Márcia. Muito bem. Fiz o print de vocês, viu? Gente, esse computador aqui eu comprei no Paraguai e ele tem aquele teclado americano. Meu Deus, gente. Olha, eu passo cada aperto aqui, só por Deus. A gente compra o computador no Paraguai para pagar mais barato, né? Aí depois não consegue lidar com os teclados. Então, pessoal, tem mais alguns minutinhos, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade para sair. Eu vou ficar aqui para tirar alguma dúvida de vocês, conversar, trocar alguma ideia, tá bom? Muito obrigada pela participação, muito obrigada por vocês se inscreverem aí na turma junto comigo, tá? Que vocês tenham uma excelente semana.
E eu estarei aqui para a gente conversar se alguém tem alguma dúvida, ou alguma observação. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, Celso.